Pronto, bom dia. A fala está sendo gravada a partir deste momento, hoje, dia 16 de julho de 2021, último dia, oficialmente, de aula mesmo, último dia. Agora é só avaliação, eu só colocar notas no sistema, frequência e encerrar até o dia 25. Também tem para fazer isso, mas dá para fazer bem antes. Tá? E deixei por último assunto para, digamos assim, para fechar mesmo tudo que a gente já viu. Talvez dê para falar da primeira parte da manhã. Vou ver aqui como vai ser o rendimento. Pode ser que eu comece a falar muito, né? E todos dois, a temática agora tem a ver com a evolução humana e com algumas... Tem temática aqui que eu acho interessante para um biólogo se posicionar diante de algumas discussões atuais. Para não apelar para um reducionismo biologista e nem para jargões ideológicos. Certo? Então, olha, a primeira parte, agora, vai ser baseada, por isso eu procuro também, vai ser baseada nesse livro que eu já mostrei para vocês. A Evolução da Beleza. Para mim, aparece espelhado a imagem. Não sei se quando eu compartilhar ela volta ao normal, é porque eu estou vendo para mim, espelhado, nunca sei como. Ó, a Evolução da Beleza de Richard Fromm, um ornitólogo americano, estadunidense, que ele fala, meu subtítulo está aqui, como a esquecida teoria de Darwin sobre escolha de acasalamento moldou o mundo animal e nós. Então, ele parte da teoria de Darwin daquele livro. Eu devia ter separado aquele, que eu tenho uma edição econômica, A Descendência do Homem. Em inglês saiu mais barato que a edição brasileira e mais difícil de achar. A origem das espécies é mais fácil. A Descendência do Homem e a Seleção em relação ao sexo. Charles Darwin, a edição econômica dele está bem pequenininha, por isso que ele parece uma revista. E ele parte da ideia de Darwin, original de Darwin, que não foi aceita na época e não foi aceita ao longo do século XX. A ideia original mesmo não foi. E ele coloca ele faz uma série de argumentações, inclusive epistemológicas, para defender. Vai ficar mais claro no começo. A ideia original de Darwin é que, para explicar coisas como a cauda do pavão, certo? Não bastava a teoria da evolução pela seleção natural. Segundo Darwin, deveria ter outro. Esse livro é de 1871. Deveria ter outro mecanismo impulsionando a evolução. Esse mecanismo foi a seleção sexual. A evolução, no caso desses animais, em que há, e não há simplesmente em caso de animais, porque o próprio Darwin argumentava, falava que, por mais que ele se maravilhasse pela beleza de uma cauda do pavão, ele também deixava doente. A visão da cauda do pavão deixava-o doente. Até por quê? Porque
é uma refutação à teoria da seleção natural. No final das contas, comprometia a teoria da seleção natural. Como é que um bicho, um animal, carrega uma coisa daquelas que compromete a sobrevivência dele, que atrapalha a vida dele, né? E ele já notou que, em vários casos, ele já tinha notado o macho que tem, mas não a fêmea. Então, parte logo do princípio que aquilo é o resultado de uma escolha por parte das fêmeas. E que elas tinham esse controle em relação à prole que queriam ter. Tinham muito mais do que os machos. A partir de aves, principalmente a partir de aves, e no caso de mamíferos também. Você pode dizer, mas não existe casos de... Aí tem um monte. Que realmente não... Digamos assim, as fêmeas, não é em todas as espécies que a fêmea tem um total controle. Certo? Mas quando elas podem ter, elas acabam, de alguma forma, arrumando essa, só em situações que elas não conseguem. Certo? Então, parte deste princípio, que é muito bem fundamentado, que a capacidade reprodutiva das fêmeas é muito menor do que os machos, especialmente em mamíferos, mas em aves também. E muitas vezes que um macho, na grande maioria das vezes, como no pavão, e justamente nas aves, que, justamente nas próprias aves, que têm um comportamento de acasalamento muito elaborado por parte dos machos, ou tem adornos muito elaborados, que não é só o pavão, por parte dos machos e não das fêmeas, certo? Por conta disso, né, justamente dessas espécies, o macho não tem cuidado parental, certo? Ele só faz acasalar. E isso acontece também, não só em aves, mas também, aliás, isso pode ser observado nos vertebrados. Há casos de peixes. Tem um outro livro que... Quando foi que eu coloquei? Eu ainda não terminei de ler, mas o autor é... Por isso eu não preparei nada, eu tenho que finalizar a coisa. O autor é especialista em rãzinhas, daquela... Ele estudou aquelas rãs coloridas no Panamá, ele estudou aquelas que rãs coacham os machos para atrair as fêmeas. Então, existem outros mecanismos de atração sexual, né? Isso tudo dentro da teoria da seleção sexual de Darwin, original de Darwin, essa escolha, certo? Essa gera uma coevolução entre os membros da espécie, certo? Em algum momento de uma determinada espécie, certo? Como o pavão, a fêmea começou, não havia grandes dimorfismos sexuais, mas a fêmea se atentaram para um macho um pouco diferente, certo? E por algum motivo, ao ser diferente, isso gerou uma atração. E tem que deixar bem claro, né? Não sei se eu vou conseguir sintetizar tudo aqui, é uma linha de argumentação bastante longa, certo? Mas a tese, a síntese é a seguinte, que por conta de que há uma escolha voluntária, ou por parte das fêmeas, ou pode ser dos machos também, mas existe uma escolha voluntária, um impulso voluntário de escolha, para o acasalamento. E isso gera modificações na descendência, dos descendentes. E, por sua vez, reforça ainda mais essa escolha. Então, isso gera o quê? Uma coevolução.
No caso das aves que têm dimorfismo sexual e que têm comportamentos ou padrões de penas, de coloração diferente das fêmeas, a diferença entre macho e fêmea, e que a gente pode ver que o macho é que se exibe, o macho é que quer atrair a fêmea, o oposto, né? E, nesses casos, a própria embriologia, a embriogênese desses animais explica, porque a coloração das penas no embrião, ela se desenvolve após o desenvolvimento do sexo do embrião. Então, as penas inicialmente não têm cor, há o desenvolvimento do embrião, aí começa tardiamente o desenvolvimento das cores das penas. Então, a herança da cor da pena é algo ligado ao sexo. Então, só os machos realmente vão ter, e eles, ao serem coloridos ou apresentarem esse comportamento, atrai fêmea, que, por sua vez, né, isso retroalimenta. E as fêmeas rejeitaram os machos sem cor, sem certo comportamento, e eles não deixaram os seus genes adiante. Né? Isso, segundo Darwin mesmo, era algo complementar à seleção natural, certo? Mas não era algo da seleção natural, era um complemento que foi esquecido. Por quê? Porque na época de Darwin, na época vitoriana, não se gostou dessa ideia e que fêmeas guiassem a evolução. O sexismo, na época, não aceitou essa ideia. E o Wallace fez uma proposta de explicar e que foi aceita. Até hoje é aceita a proposta de Wallace. É que a beleza do macho, o que atrai no macho não é... Perdão, o que atrai no macho não é beleza. Aquela beleza é apenas um indicativo de que aquele macho tem genes bons. Então, que é saudável, etc. E você já deve ter ouvido isso muito. Então, o que impulsionou a evolução não é a seleção da fêmea, e sim o resultado dela, que foi a saúde. Até hoje vocês vão ouvir por aí gente explicando que o pavão com aquela cauda tem uma vantagem evolutiva por se mostrar saudável, e não por ser belo. Não tem nada a ver com, ou seja, não teria nada a ver com a atração que a fêmea sente pela própria beleza. Enquanto a ideia original de Darwin e de Richard Prum, aí ele apresenta um monte de argumentos. Esse livro é bastante volumoso, né? Especialmente em ornitologia. É lógico, a maior parte, só os últimos 3 capítulos é sobre o ser humano. Eu vou enfatizar a parte mais sobre o ser humano. E ele diz que fez o oposto de Darwin. Darwin fala muito pouco de pássaros e mais do ser humano. Mas até hoje vocês vão ver gente, é quase consenso. Por quê? É a questão do adaptacionismo, certo? É a questão do adaptacionismo, que todo traço evolutivo foi uma questão de uma adaptação ou impulsiona uma adaptação. E tem muitas falhas em relação ao adaptacionismo. A gente não vai entender muito, até porque nós não estamos falando assim de teoria da evolução, simplesmente, né? História e filosofia das ciências naturais, e eu acabei me estendendo um pouquinho mais nisso, porque nem teve tempo. Se fosse presencial, não teria tido tempo para isso. Para essas discussões do século XX, discussões mais atuais, certo? E adaptacionismo não é consensual, também não é. A grande maioria dos biólogos evolucionários
estudiosos da teoria da evolução acabam sendo adaptacionistas, alguns mais, outros menos. O Richard Dawkins é um adaptacionista, e Richard Plum tem uma proposta de teoria da evolução não adaptacionista nesses casos. E eu vou explicar melhor para vocês quando apresentar, certo? Mas, olha, falando até um pouquinho da história dele, ele, desde criança, foi ornitólogo, né? Ele é observador de pássaros, virou ornitólogo, zoólogo, ornitólogo, trabalhou com comportamento sexual de patos, e porque ele foi procurado para isso por uma colaboradora no trabalho dele, porque o comportamento sexual de patos é bizarro, é algo bizarro, e ele tem uma proposta de por que surgiu essa bizarrice, né, como um produto do coevolucionário entre macho e fêmea. E penas de dinossauros, ele fez um estudo lá de penas de dinossauros mostrando a pigmentação, certo? Entre outras coisas, né? Agora, porque ele começou a trabalhar com ornitologia lá na América Central, já veio para a América do Sul e assim adiante. Mas vamos continuar. Olha, ele tem alguns exemplos. Eu vou começar aqui. Espera aí. Apresentar. Tem um outro livro ali que para me auxiliar também, me auxiliou agora. Vou contar isso aí. Eu coloquei vídeos aqui para vocês. Não, agora não. Vamos. Evolução da beleza. Chegando aqui. Evolução da beleza ou teoria da seleção sexual. Darwin atualizada. Vamos lá. Vou repetir isso aqui. Esse lá já mostrei para vocês, falando lá de estética e arte, e biologia, por causa de um artigo dele, não foi nem tanto nesse livro, mas um artigo dele, falando dessa coevolução no sentido bastante amplo. Né? Estética, coevolução entre o mundo artístico, humano e biológico, e biótico. Né? Aquela história, recapitulando. Né? Flores são bonitas, raízes não. Então, cantos de aves para atração são bonitos, nós achamos bonitos, e gritos de alarme não. Por quê? Realmente, nós somos também produto dessa coevolução. Nosso senso de beleza também é relacionado a isso. Né? Mesmo que nós não sejamos polinizadores, mas achamos as flores bonitas, atraentes. Né? Elas surgiram na evolução para atrair certos animais. Cantos de aves também surgiram na evolução para a atração de outros. Né? Gritos de alarme, não. Raízes, não. Porque eles são eu fui pensando uma coisa e falar outra. São puramente funcionais. Raízes têm uma função fisiológica e acabou. Depende da física mesmo, ali, do solo, e capilaridade e outras coisas. Gritos e alarme não tem a função de atração, e sim realmente de serem estridentes, como alarme de incêndio, alarme de carro. Não é pra, ou seja, a finalidade deles não é ser agradável, né? Não ser agradáveis. Aí, coevolucionário, estética coevolucionária, e no mundo artístico, biótico e humano. Tem vários exemplos. É uma interação dialética de produtores e avaliadores. Tem ser produz algo
pode ser do próprio corpo, ou comportamento, ou algo, faz algo, como o pássaro arquiteto, né? Os pássaros arquitetos, como eles chamam em inglês, agora deu um branco. Como os pássaros arquitetos fazendo aqueles caramanchões, em inglês o termo é pássaro caramanchão mesmo, para atrair fêmeas, e aquilo ali não são ninhos, não tem função de serem ninhos, é só para atrair fêmea mesmo, a fêmea que vai depois construir o seu ninho, depois. Certo? Então, há comportamentos, como dança, em aves, que são avaliadas. Então, tem a produção e a avaliação. E há transformação em ambos. Então, é algo coevolucionário. Ou seja, o senso de estética, a arte como produto, como algo a ser feito, e a estética como o sentido de aquilo é agradável, prazeroso. Propriedades emergentes dessa relação dialética, que há uma propaganda, né, comunicação, avaliação, escolha e retroalimentação evolutiva. Então, vamos lá. E não leva necessariamente... Não é... Olha, isso também não é adaptativo necessariamente. Só não pode comprometer a sobrevivência de um determinado ser. Olha, se a cauda do pavão comprometesse a sobrevivência dele, ele já não existiria mais. Realmente, ele não existiria mais. Ele não conseguiria chegar à idade adulta e se reproduzir. A evolução basta isso, chegar à idade reprodutiva e deixar seus genes adiante. E, na natureza, poucos conseguem chegar à idade adulta e deixar seus genes adiante. A boa parte já ou morre na infância ou jovem, antes de deixar seus genes. Então, se um pavão e outros pássaros conseguem ter aquela cauda, ela não compromete a sobrevivência, nem a reprodução. Então, mas não é um progresso em termos de adaptação, certo? Olha, a gente tem que entender que existe chamada mal adaptações, mal adaptados, né? Mal adaptados. É mal adaptação. Desculpa, esse mal é com L, né? Eu me atrapalho. Mal adaptado é com L. É porque mal adaptado é com L, porque mal aí é com L. Mal advérbio. Mas é adjetivo. Adaptações falhas, ruins, digamos assim. Mas, então, existe sim, mas desde que não comprometa. Olha, para o adaptacionismo, no sentido mais radical, a evolução levaria necessariamente a um progresso. Certo? Ou seja, a cada geração, aqueles seres estariam cada vez mais adaptados ao seu ambiente. Isso é algo que não existe. Estariam sendo cada vez mais eficientes em relação ao seu ambiente, cada vez mais adaptados. Isso, sabe que isso não existe. Eles ficam adaptados o bastante para sobreviver e se reproduzir. O ambiente muda, azar, né? O ambiente muda, é azar daquele ser, daquela espécie que não tiver alguns indivíduos, pelo menos, nem que seja uma minoria da minoria, que consiga sobreviver nesse novo ambiente. O ambiente muda, a tendência vai ser extinção da espécie. Né? Agora eu vou falar da arte, eu já tinha falado para vocês. No caso do ser humano, é uma extrapolação cultural
de um processo dessa coevolução que já existe, dessa interação entre um produtor e um avaliador. Já existe uma extrapolação cultural, né? Segundo ele, não existe arte anti-estética, porque a estética muda, né? Porque o avaliador muda, né? Você tem aqueles exemplos, né, do isso aí. A avaliação, a própria arte faz a avaliação mudar depois. Dá uma retroalimentação, né, na relação dialética. Pronto. Esse ali, esse livro aqui, né, Descendência do Homem. Sim. De Darwin. Lá. Peraí, vou passar uns vídeos para vocês que eu fiz captura. Tem ninguém querendo, né? Ninguém pediu para entrar, não foi? Eu fico agora com. Vou passar uns vídeos aqui para você. Peraí. Tá aqui. Ele fala de um bocado de exemplos, tá? E vamos começar aqui com o. Perdão. Não era esse não que eu queria passar primeiro. Vou voltar para cá. Eles estão aqui. Esse. Bem curtinho, 2 minutos. Esse aí é o grande Argus, espécie de fazão, aparentada com fazão, né? E que tem, além da beleza muito grande, dos primeiros exemplos que ele dá, também tem um comportamento de corte. Esse espaço aqui, ele que limpou, ele e a fêmea, né? Aqui. Ele limpa, certo? E tem essa espécie de dança. O padrão dessas. Pode notar que o padrão das penas tem um efeito de ilusão de ótica do ponto de vista da fêmea. Ele abre como fosse um guarda-chuva invertido e tem um padrão tridimensional, né? Além da coloração, que aí não está muito evidente, vai ter uma coloração que puxa para o dourado, nas esferas, e as esferas, vocês podem notar, elas têm um efeito tridimensional, por causa do sombreamento que elas têm. Aqui apareceu mais ele abrindo para ela, essa parte aqui, aparece mais ele abrindo para ela, vem que é um guarda-chuva invertido. Ela não parece muito impressionada. Isso é na Tailândia, Aquele sudeste asiático, região do mundo. Outra aqui,
Peguei os manequins. Em português, é porque em português esses passarinhos têm vários nomes, dependendo dele. Certo? Porque em inglês é todo manequim tem a cabeça branca, disso, azul, blue manequim, são muitos, que eles chamam genericamente de manequim. O que eles têm em comum é que eles fazem dança de colorações vistosas, etc. São passarinhos que dançam. Dançam em grupo, em geral, dançam, e tem muitas espécies deles que dançam em grupo. E ele tem até que uma proposta de como foi essa evolução. Certo? Tem um aqui que eu vou colocar o som para vocês. Né? Esse é o manequim blue, azul. Ó, essa é a fêmea. Essa cor de verde oliva é a fêmea. O coloridinho é o macho. E eles dançam em grupo. Isso aí no Brasil, no Rio de Janeiro, Mata Atlântica. O vídeo narração, é americano o vídeo. Olha, esse grupo tem um macho alfa e os outros são mais novos, que ficam aprendendo com o macho alfa. E é o seguinte, enquanto eles não forem macho, alfa, enquanto eles não forem alfa, esse aqui é mais novo, com essa coloração esverdeada, ainda é um macho mais novo. Então, eles ficam praticando. Aí a fêmea apareceu, ele fica se exibindo aqui, um mais novo está aí no meio aí. Olha, só a macho alfa consegue se acasalar, mas ela não se acasala se não tiver os outros por perto. E isso nem sempre. Então, os outros ficam aprendendo para chegar o dia deles. Pode levar anos isso. Ela só vai aceitar um macho se ele estiver em grupo. E, né, ele pode chegar até 10 anos. E eles levam muito, eles praticam uma parte do tempo. Esse é o macho alfa. Né? O que se destacou agora é o macho alfa. Ela não aceitou. Voltando aí, eles voltaram para continuar praticando. Peraí, vou avançar um pouquinho aqui.
Esse é jovem, bastante jovem, esse aqui, só está com um tufinho laranja na cabeça. Não, porque uma coisa que sempre se fala, sempre argumentei, a argumentação básica dele também é por aí, que o comportamento das fêmeas, durante a evolução, sempre teve a tendência de ser, como eles dizem, muito exigente. E tem outro exemplo que os machos têm que ou competir entre si, nesse caso é diferente, porque eles não competem entre si. Na realidade, há uma irmandade, uma espécie de irmandade, eles ficam praticando dança em conjunto, esses manequins, em conjunto, até porque ela não escolhe um macho se ele estiver sozinho. Ela não aceita. E nem sempre aceita, mesmo em inglês eles chamam de leca. Não vi uma tradução adequada, LEK, esses grupos de dançarinos. Como tem aí. E mesma coisa, mesmo em mamíferos, que a luta, muitas vezes a luta é simbólica, não é tão, verdade, tão de verdade assim, mesmo em animais, se houver circunstâncias em que ela pode escolher, ela escolhe, se houver oportunidade. Quando chegar na parte de humanos, que ele faz uma boa comparação com os outros símios, a gente pode explicar um pouquinho melhor isso, no caso de mamíferos, certo? Mas, tendo a oportunidade de escolher, ela escolhe. E no caso de pássaros, por exemplo, esse mostrou mesmo que ela fica sozinha. Que ela tem que ser muito exigente, saber ser muito criteriosa na hora de escolher, porque as chances de reprodução dela são pequenas. E uma boa parte do ninho dela, dos pintos que ela tem, os filhotinhos, não chegam à idade adulta, podem ser comidos ainda no ovo, né? Ainda tem um investimento da fêmea muito maior. E por isso mesmo a evolução fez com que as fêmeas tivessem esse comportamento de escolha instintivo, justamente porque as fêmeas que tiveram comportamento de escolha tiveram maior chance de ter filhotes e deixar seus descendentes. E as fêmeas isso falando de vertebrados, de modo geral, pelo menos desde os anfíbios. E as fêmeas que não foram muito exigentes e que deixaram, digamos assim, e acabaram tendo uma prole não muito boa, e não sobreviveu, a prole não sobreviveu. Né? Então vamos continuar aqui o resto do vídeo. Vou ver se esse aqui tem que ter. Eu tenho que botar o som para vocês de algum jeito. Eu vou ver aqui. Isso é outra espécie. É outra espécie que também tem esse comportamento de leque, chamando LEK, né, de dançar em grupo. E eles cantam também, no caso que não dá para botar um canto também deles. Esse aqui eu vou ter que colocar para vocês. White Colorado Man aqui. Branco.
de colar branco. Se eu não me engano, é da América Central, esse. Esse aqui eu vou ter que botar o som para vocês. Vou ver se eu consigo assim. A fêmea aí, é da Amazônia, mas não sei se tem na Amazônia brasileira, acho que tem. A fêmea verde-oliva. Ele tem um comportamento um pouquinho diferente. Se vocês notarem, ele faz um som com as asas, perdão, com as asas. Professor, não tá dando para ouvir o som, não. Aqui tá dando para ouvir. Ele canta com as asas também. Esse não tem o comportamento de dançar em grupo. Costa Rica. Costa Rica. Oh. Vocês notaram esse som? Que há um som aqui quando ele vibra as asas. Ele faz um som bastante alto quando vibra as asas. Ele faz aquele som, né? E isso faz parte da corte dele, que é bastante original desse bichinho. É vibrando as asas, que emite aquele som. Tem um outro, que eu não sei se eu não achei o vídeo, que o som é bem mais estridente. Dessa vez não achei o vídeo. Até que isso foi do YouTube, que eu fiz captura de tela, de som, e gente comentando no YouTube, foi por causa do livro aqui. Revolução de Evolution of Beauty. Depois fazer um comentário, porque estavam vendo aquele vídeo por causa dele, da leitura do livro. A diferença dele. Bom, sim, continuando aqui, tá. Aqui o pássaro arquiteto. Tem vários formatos de caramachões.
E o objetivo do caramanchão, certo, é desse é atrair a fêmea. E, dependendo da espécie do pássaro arquiteto, ele pode decorar de diversas formas, o formato ser bastante diferente entre si, e ele arruma já existe estudos sobre isso, em que ele coloca numa disposição que, do ponto de vista da fêmea, gera uma alteração na perspectiva. Mas não é só isso. Especialmente esses que têm esse formato, o que se observou, certo? O que se observou é que, endossando a argumentação de Richard Prum, é que ela sente protegida desse caramanchões. Protegida de quê? Do ataque do próprio macho, caso ela não queira. Certo? Então, durante a evolução, certo, o macho que gerou um comportamento que a fêmea se sentisse protegida do próprio macho e não se sentisse coagida, né? Então, esses mesmos aqui têm uma área de escape. Ela sempre, ao chegar nessas construções, ela fica de uma forma, inspecionando, de um jeito que ela pode sair dali se quiser, se não aceitar aquele macho. Então, ou seja, isso é uma coevolução entre o comportamento de macho e fêmea que favoreceu o comportamento da fêmea de escolha dela. Professor, Oi. esse macho é o que ela escolheu ou é algum outro de fora? Todos fazem. Esse negócio da meia de pé, todos fazem. E ela vai escolher o que agradar. Quando é desse pássaro arquiteto, isso aqui está construindo ainda o caramanchão dele. Quando ele está em construção ainda, é da região, né? Porque ele tem uma área um ambiente que ele vive, isso é na Oceania, né? Na Austrália, Nova Zelândia. Não sei se tem na Nova Zelândia, não. Essa espécie. Sei que na Austrália tem várias espécies. Olha, ela vai inspecionar do mesmo jeito que, no caso dos passarinhos que dançam, eles vão atrás de uma área que tem um fêmeas. Aqui é o contrário, ela vai atrás desses. Uma coisa que ajuda, porque isso aqui sinaliza onde está o macho. Mas ela, ao chegar lá, ela tem que aceitar o macho. Certo? Sinaliza onde está o macho e é uma construção feita de um modo que ela pode sair dali tranquilamente se não quiser, aquele macho. Então, o que passa na cabeça dela, é lógico que ele não sabe, mas se tem estudo mostrando que se eles não fizerem isso, ela não vai. Certo? E são construídos de um modo que permite a fêmea escolher. Certo? Permite ela ter uma área, digamos, de escape, caso ela não queira, caso ele exiba durante a corte algum comportamento que ela não gostou, ela vai embora. Certo? Então, e do mesmo jeito, ela vai, se ela gostar, se ela aceitar, ela vai lá, sai dali e, depois do acasalamento, sai dali e vai construir o seu ninho sozinha, vai fazer tudo sozinha como aquele passarinho. Não há cuidado parental. Né? Não tem casal aí. Certo? Então, e a exibição dele, tudo isso aí é uma forma de exibir também. Olha, deve ter surgido
Porque como existem vários, vamos ver a argumentação dele, existem vários formatos, desde o mais simples até o mais sofisticado, mais arrumado, etc. Então, em algum momento, na história evolutiva deles, na coevolução entre macho e fêmea, um macho ter mais oportunidade, construiu algo ali para sinalizar para a fêmea e que também permitisse que a fêmea fizesse a escolha. A chave está aí. A fêmea, do mesmo jeito que os dançarinos, ela escolhe, aí também ela escolhe. Ela tem que escolher. Então, aqueles machos que não tinham um comportamento que permitisse a escolha, acabaram não sendo selecionados, né? E sim aqueles que permitiram que ela escolhesse. Isso tudo aqui, do que ele faz, acaba permitindo que ela faça a escolha, né? E favorece a livre escolha dela. É como aquela história, né? Se uma coevolução entre macho e fêmea, ela poder escolher, ela vai escolher. Certo? Por mais que você diz, mas não existe caso. Aí, então, não vou me alongar muito, não, que ainda tem outra coisa mais. Por exemplo, no caso dos patos, é diferente. Aí um exemplo que ele fala, que é totalmente diferente a coevolução. Certo? Porque patos aquáticos, né? Esses patos, essas espécies que vivem em água, um monte de espécies, certo? Que vivem em grupos próximos, são muito aglomerados, então há muito conflito. Sempre houve muito conflito. Então, a vida das fêmeas não é boa, de jeito nenhum. A vida em termos de comportamento, então, aí está um caso de espécies de aves que não houve, por conta do padrão de vida deles, a oportunidade da fêmea escolher o comportamento. Mas houve outra coisa. Houve uma corrida armamentista bizarra. Esse é o campeão aí do... Olha isso aqui. Ó, patos têm pênis, certo? E tem um comportamento bem bizarro, certo? Isso aqui é o pênis dessa espécie marreco. Acho que é de uma espécie argentina, esse marreco d'água, certo? E eu vou ver se eu resumo, porque ele é um capítulo inteiro falando sobre isso. Mananquins, acho que são 2 capítulos, e vai, Pássaros, Arquitetos, mais outros. É toda a argumentação dele em termos de coevolução. O que aconteceu por causa do padrão, estilo de vida dessas espécies de aves aquáticas, de muita aglomeração, há muito conflito. Então, é algo que a gente diria que as fêmeas não têm oportunidade de escolha a partir do comportamento. Ela não consegue fugir, ela não consegue aquele amontoado ali, certo? E há um grupo de aves que tem pênis, é um pênis retrátil. No caso do pênis dos patos, ele é como se fosse explosivo. Esse aqui é o campeão. Ele leva segundos. Segundo não, perdão, fração de segundos. E tem esse formato bizarro, porque é um produto da coevolução, porque a cloaca da fêmea também é desse formato. Mas eles fizeram um estudo, justamente, uma colaboradora dele fez estudo de modelo em laboratório, colocou o modelo porque eles ficam todo retrátil e observaram que a vulva da fêmea, a cloaca, é também em espiral, em parafuso, mas o oposto, que é para bloquear. Então, houve uma corrida armamentista para facilitar.
o acasalamento, os machos desenvolveram pênis cada vez maiores e, por sua vez, as fêmeas desenvolveram cloacas que bloqueassem. E, na realidade, o que se observou é exatamente isso. Quando a forma dela rejeitar o macho, mesmo após o acasalamento, ela expulsa o sêmen dele a partir da cloaca. Ela bota para fora. Porque a cloaca dela tem um sentido oposto e que faz com que se ela quando rejeita o macho, ela joga fora mesmo o sêmen dele. E não há fecundação. Foi uma corrida armamentista bizarra. Já que ela não evita o acasalamento mesmo, porque é estupro, na maior parte das vezes. Ela joga fora. E não tem a prole, não tem filhote mesmo, não tem uma prole do macho que ela não quer. Ela escolhe o macho depois do coito, né? Aqui ela faz a escolha do qual macho ela vai querer ter filhote. Então, aqui acabei pegando essa que eu vi essa aqui por conta da explicação que lhe dá, que é totalmente diferente. Olha aqui, investimento no pênis. Devido ao fato de que o sucesso evolucionário reside na capacidade reprodutiva do ser, os genitais são adaptados para se adaptarem às várias circunstâncias importantes. Alguns patimais, por exemplo, possuem pênis no formato de parafuso para navegar a estrutura vaginal do labirinto das fêmeas. Estudos já mostraram que a anatomia dos órgãos reprodutores das fêmeas de pato evoluíram para dificultar o acesso de machos, considerando menos aptos para gerarem fortes descendentes. Isso aqui é uma explicação, esse finalzinho aqui acabou, que é uma explicação adaptacionista. O problema não é pato menos, é simplesmente o que ela rejeita, menos aptos, já que ela não consegue evitar o acasalamento. Vi que aqui é uma explicação totalmente diferente da de Richard Plum. Será menos apto para gerar fortes descendentes. É uma explicação adaptacionista pura. Não é por aí. Certo? E agora, no caso do ser humano, dos símios, certo? O caminho foi totalmente diferente. Tá? E vamos. Não, esse é ó. Evolução humana primeiro, evolução da beleza e o ser humano. E do ponto de vista aqui dessa teoria da seleção sexual de Darwin. Olha, Homo sapiens está aqui, Hadeberiense, Neandertal, né? Neandertal, 7 milhões de anos atrás. Gênero, o último você traz como com a interrogação você mesmo, com esse aqui, o último ancestral comum não sabe direito quem seria o último ancestral comum com os chimpanzés, mas nós somos do ramo dos símios. Realmente, tudo isso aqui são espécies de símios, inclusive nós. Aqui recente o florenziense da Ilha de Flores, que sobreviveu até poucos milhares de anos atrás na Ilha de Flores, eram bem pigmeus, né? Cerca de 1 metro de altura, Neandertal, foi de 1 milhão de anos, mais de 1 milhão de anos até bem recente, Ergaster, Ables, mas, olha,
Vamos lá. Isso aqui eu vou me apoiar também numa referência que vai ser a Evolução Improvável, de William von Hitler, certo? Que é um psicólogo social. Aqui temos aferências, Australopithecus aferenses aqui, a Lucy, Homo erectus, Neandertal e o Homo sapiens. Uma característica distintiva mesmo do Homo sapiens é o queixo. Essa protuberância aqui no maxilar inferior, nenhuma espécie de Homo e nem de símio tem. Se um arqueólogo, se um paleontólogo achar uma mandíbula inferior com um queixo, é Homo sapiens. E crânio acima, perdão, é o crânio acima da face, da testa alta, e não para trás. O Neandertal tinha uma capacidade craniana até maior que a nossa, mas tinha testa baixa, tinha um crânio deslocado para trás, sem queixo, só a mandíbula aqui inferior arredondada aqui, sem a protuberância. Corpo mais baixo, né? 1,60 m por aí, no máximo, 1,60 m e pouco, é a estatura média, por aí mais nos machos. Muito mais musculoso, muito mais volumoso, um tronco muito mais volumoso, atarracado, braços mais fortes, porque não era um homem, né? Ele pode chamar, gênero homo já é homem. Ele não era bem adaptado ao frio, né? Ele aguentava muito o frio europeu da época. É uma espécie realmente surgiu por seleção natural a partir da imigração dos Homo erectus, do Homo erectus para a Europa. Considerando o que o Homo erectus fez, saiu da África e ocupou a Europa e ocupou a Ásia, certo? E o Homo sapiens surgiu na África a partir do erectus, ou de uma variação do erectus, do ergaster, na África, e depois saiu da África e encontrou outra espécie do gênero Homo na Europa, mas o Homo sapiens só foi para a Europa depois de ter encontrado com o Neandertal no meio do caminho, ali na Ásia, no Oriente Médio. Certo? O Homo sapiens chegou à Oceania, passou ali pela Índia, pelo Sudeste Asiático, sempre pelo Sul, pelas regiões tropicais, e chegou à Oceania antes de ir para a Europa. Certo? Antes de ir para a Europa. Depois foi ocupando lugares mais frios e já encontrou outras variações lá, como na Sibéria acharam uma variação do Homo erectus que ficou com isso, que é o Denisova, Homo denisoviensis. Assim vai. Mas vamos lá. Evolução improvável. Por que improvável? Uma série de fatores fizeram com que a gente, ao se separar o ancestral em comum com os chimpanzés, uma série de fatores acidentais gerou nossa espécie, né? Nos gerou. Principais eventos. Primeiro, ambiental, certo? A mudança ambiental gerou uma seleção natural que aquela espécie que já estava em pé foi favorecida. Certo? Aqueles indivíduos, que é o Australopithecus aferensis, que é o da Lucy, já era bípede, mas com cérebro um pouquinho maior do que o
o de um chimpanzé. O chimpanzé 300, vamos ver se eu me engano aqui, valores. É isso mesmo, 380 gramas. E Australopithecus afarensis, 450 gramas. Um pouquinho maior. Mas já era bípede. Então, aconteceu uma coisa no meio do caminho, certo? Porque o ambiente dos outros símios são ambientes de selva, em que há uma estrutura física adaptada a escalar árvores com muita facilidade, a se abrigar nas árvores para se proteger de predadores. E o que aconteceu, as evidências geológicas indicam isso, é que houve uma expansão da savana na África, certo? Pegou de surpresa os nossos antepassados. Foi havendo expansão, os que se mantiveram nas florestas, certo? Os descendentes, nossos descendentes comuns, digamos assim, o ramo que se manteve na floresta deu origem aos chimpanzés e continuou aquele estilo de vida adaptado à floresta, ao ambiente de floresta. Aqueles indivíduos, nos nossos antepassados, antes do Australopithecus, que foram pegos pela expansão da savana, a grande maioria pereceu, não deixou descendente. Então, houve uma seleção violenta aí, provavelmente, uma minoria muito pequena, provavelmente, conseguiu sobreviver, por isso, o improvável, porque podia não ter sobrevivido ninguém, a gente não existiria. Começa por aí, né? Então, havia indivíduos que conseguiram sobreviver na savana. E a savana favoreceu certos traços fenotípicos e de comportamento também. Então, foi o que começou a impulsionar, certo? E o bipedalismo foi favorável para um símio, para o Australopithecus afarensis, ou o antepassado dele, se colocar de pé foi favorável, usar as mãos foi favorável. E cooperar de todas as formas para sobreviver foi necessário. Porque ali faz uma comparação. Podia o que ter sobrevivido ter um comportamento semelhante aos babuínos e ter sobrevivido, certo? Um comportamento semelhante como de se agrupar, porque eles também ficam em geral em áreas altas, já que não existe grande quantidade de árvores, né? Ficam em área de platô, de ravinha, de o que eles podem observar, se aglomeram e têm um comportamento extremamente agressivo para com predadores, ou eles fogem, eles atacam em grupo, mas eles sobreviveram, né, a partir da agressividade, enquanto mantendo o estilo de vida quadrúpede, né, de andar sobre os quatro membros, enquanto que não é muito eficiente para um primata. Não é muito eficiente, é desajeitado, é devagar. Realmente, se tivesse acontecido isso, a gente não existiria. Houve alguns indivíduos que ficaram de pé, e isso foi favorável para eles. Eles começaram a ter uma capacidade de deslocamento melhor, até porque, para percorrer grande distância que for necessário no caso da savana, certo? É mais econômico
andar de pé. Economiza energia. E se pode carregar coisas, mas não é carregar alimento. Isso é pouco provável. Você podia carregar coisa para se defender com pedras, pedaços de madeira, de pau, né? De gravetos mais grossos, assim, para defender. Porque a outra coisa que aconteceu foi que, mesmo o Australopithecus afarensis, ele não tem muita coisa para se defender, certo? Então, o que houve para eles poderem sobreviver? Cooperação. Primeiro, para se defender contra predadores, certo? E o que, com o tempo, todas as evidências dizem isso, é que o nosso cérebro acabou se desenvolvendo primeiramente como um órgão social. A vida social não é simples. Mesmo entre chimpanzés já não é, quanto mais entre símios que precisam cooperar para sobreviver. A cooperação dos chimpanzés é muito pequena, certo? Comparada com o que provavelmente aconteceu. Então, uma coisa importante, eu até coloquei aí para não esquecer, é que nós temos a esclerótica branca, os outros símios não têm. Provavelmente ela surgiu muito cedo. A esclerótica branca permite outros indivíduos saber para onde ele está olhando. E isso, em termos sociais, é muito importante. A gente não imagina quanto em termos de comportamento. Então, há muita interação social. Começa pela esclerótica branca, que nessa aqui a gente não sabe se um Australopithecus tinha, mas nessa época eles colocaram como esclerótica, não sei se é só do gênero Homo, e provavelmente eles já tinham alguns traços assim, característicos, certo? Então, a argumentação todinha do William von Ripper é que a complexidade da vida social que produziu a revolução cognitiva, o aumento da capacidade craniana, porque foi um ambiente, como a gente já viu lá na teoria da dupla herança, é um ambiente complexo e que requer inteligência para sobreviver nele. Ou os mais inteligentes são favorecidos nesse ambiente social. Ou seja, os mais inteligentes socialmente são aqueles que conseguiram sobreviver. E deixar sobreviver, se acasalar e deixar seus genes adiante. Justamente porque lidar com as outras pessoas é algo muito mais complexo do que lidar com a natureza. No final das contas, a aprendizagem em relação à natureza diz como é que se deve caçar, como é o comportamento do animal, ou onde encontrar água, planta é venenosa ou não, saber essas coisas. Mas relações entre as pessoas de um grupo social é muito mais sutil, requer muito mais agudeza, percepção muito maior para saber em quem a gente confia, em quem a gente não confia. Por exemplo, quem fazer amizade ou não. E desde cedo deve ter acontecido, a nossa psicologia indica muito isso, a questão de reputação, ostracismo. Num grupo na savana, o ostracismo, ou seja, ficar sozinho, é uma sentença de morte. Então, foi favorecido o quê? Qual o comportamento? Aquele comportamento de querer cooperar com o grupo, querer fazer parte do grupo, querer fazer amizade, querer ser aceito pelo grupo. Porque não ser aceito pelo grupo significava morte mesmo. Sim, para teoria da mente, divisão do trabalho, é por aqui. Certo? A gente já falou na dupla herança, a teoria da dupla herança,
certo? Que ele fala extensamente sobre a teoria da mente, e que é a nossa capacidade de inferir o que as outras pessoas querem ou estão pensando e se colocar no lugar dos outros, que não é só empatia. Isso aí é a teoria da mente. O psicopata tem essa capacidade. Ela é deficiente no autismo. Mas o autista tem muita dificuldade. O autismo grave é que não tem. O espectro autista é tão. Mas tem deficiência na teoria da mente no autista, que ele não consegue perceber o que os outros podem estar pensando. A gente, fácil, pelo comportamento, desde uma criança de 3, 4 anos já consegue perceber isso, que alguém pisou no pé dela sem querer, porque estava vindo não olhando, ela consegue já perceber isso, ou foi de propósito. Consegue fazer essa avaliação. O animal não consegue. O cachorro não consegue, o gato não consegue, se foi algo de propósito. O animal só vai reagir porque sentiu dor gerada pelo pisar na pata dela, ou no rabo. Certo? Mas não vai entender se foi intencional ou não. Se houve a intenção do outro. E desde cedo, segundo ele, já há divisão de trabalho. E uma coisa que caracteriza o ser humano, e provavelmente desde o Homo, primeira espécie, o Homo habilis, o Homo, primeira que se sabe é o Homo habilis, depois o Homo erectus. Considerando o que ele foi capaz de fazer, que houve uma expansão no número de indivíduos a ponto de ele ter que emigrar, sair da África para colonizar a Ásia e a Europa, certo? Já é uma demonstração que há um comportamento social complexo. Provavelmente havia divisão de tarefas, chama de trabalho no sentido bastante amplo, divisão de tarefas, comunicação e cuidado parental, que é uma coisa que desde cedo deve ter acontecido nos nossos antepassados, é o cuidar da prole, dos filhotes, até porque são filhotes mais frágeis. Falando do Homo sapiens, a gente sabe que requer muito cuidado para sobreviver. E o nosso sucesso reprodutivo, ou do gênero Homo, justamente devido a esse cuidado parental que não existe entre outros símios, não existe no nosso nível, certo? Tanto é que eles ficaram restritos, com populações restritas ainda hoje. Acontece entre os símios, certo? Coisa que é exceção no ser humano, em algumas tribos, etc., acontece. O infanticídio, por exemplo. Mais de um terço, falando de modo, a grosso modo, mais de um terço dos filhotes são vítimas dos próprios adultos, certo? De outros machos querendo que aquela fêmea libere, né? Esteja apta a se casalar com ele. E isso, o infanticídio que acontece em algumas tribos, ser humano, algumas, ainda é algo relacionado a defeitos de nascença. A lei já disse que algumas tribos acabam sacrificando ou sacrificando o bebê, ou no caso de depressão pós-parto da mãe. Então, não é uma coisa... Não existe no Homo sapiens o comportamento de machos alfa, o macho querendo tomar o alfa, ser o alfa, de matarem os filhotes das fêmeas ali para tomar conta das fêmeas. E isso não existe. Acho que desde cedo o comportamento do ser humano foi do cuidado parental. E isso gera
expansão da própria população. Então, é coisa de 1/3 dos filhotes do cio. Professor, Oi. você pode explicar essa parte da gestação novo, porque é que travou? Olha, do cuidado parental, É, ok. No caso do cuidado parental, certo? Provavelmente desde Homo erectus, por causa da expansão territorial dele, a população houve expansão. Então, há um ganho de população grande, em tempo relativamente curto, em termos biológicos, geológicos, né? Foi um tempo relativamente curto. Como há uma expansão, provavelmente ele tinha um cuidado parental semelhante ao nosso, e cuidar da prole. O Homo sapiens, a gente sabe que tem, até porque nossos bebês são muito frágeis. Sabe qual é o intervalo, fazendo uma comparação agora, ser humano com o chimpanzé? Uma fêmea de chimpanzé tem filhote a cada 4 anos. Em tribos, em situação de tribal, coletores e caçadores, uma mulher tem um filho a cada 2 anos. E a gestação da chimpanzé é mais curta. E 1/3 dos filhotes dela acabam morrendo nas mãos de outros chimpanzés. Certo? Por infanticídio mesmo. Fora os que morrem por doença, por outro problema. Certo? O infanticídio é grande entre símios, como Professor, é entre muitos mamíferos. eu uma vez estava olhando na internet algumas teorias. Aí eu ouvi sobre a teoria de por que o ser humano ele não nasce andando, como alguns animais fazem. Sim. E a teoria dizia que era porque, antigamente, nos primeiros homos, quando a criança nascia, que ela já tinha essa disposição de andar, a cabeça dela era muito grande. Então, geralmente, no parto, as mulheres morriam. Aí, com a evolução, foi sendo selecionadas as crianças que nasciam sem conseguir andar, mas com um cérebro menor, que aí a mãe não falecia. Sim. Só que aí, essa procedência é verdade dessa teoria? É hipotética ainda, é uma coisa hipotética, mas faz o sentido é o seguinte. Vamos comparar com os chimpanzés. Eu não sei se o chimpanzé consegue andar logo que nasce, mas ele consegue. Realmente, o tamanho do cérebro dele ao nascer e o adulto não é tão. A discrepância não é tão grande quanto a nossa. Isso é provável, isso é bastante provável, porque nós temos cérebros muito grandes. O Homo erectus já tem um cérebro grande. Quer ver? Anotei aqui. Vamos lá. O chimpanzé tem 480 gramas de cérebro. O Australopithecus afarensis, 450. Então, não era grande. Um pouco mais. O chimpanzé não tinha nenhum problema. Certo? Mas o Homo erectus já é 960 gramas. Entre o chimpanzé, o nosso ancestral comum do chimpanzé, para o Australopithecus, dá 3 milhões de anos. Certo? Houve um aumento, ele faz até esse comentário, um aumento de 70 gramas em 3 milhões de anos entre o ancestral comum do chimpanzé e do Australopithecus. E do Australopithecus para nós, foram outros 3 milhões de anos, só 3 milhões de anos. Certo? E enquanto o Homo erectus tinha 960 gramas de cérebro, a gente tem 1.350. Certo? Um aumento de um cérebro de chimpanzé, entre um e outro. E o Homo erectus, para a gente, menos de 1 milhão de anos. Então, quando ele diz, desses 3 milhões de anos, ganhou 1 quilo de cérebro. Então, provavelmente, o gênero Homo, os filhotes já nasciam com... que para poder nascer, tinha que ter uma cabeça muito menor do que a do adulto. Muito menor mesmo. Então, a gente nasce muito incompleto. Você não consegue nascer. Então, justamente isso. Os que não sobreviveram, as fêmeas não sobreviveram, aqueles não com a capacidade de andar, mas com um cérebro maior, né? Então, nós nascemos muito frágeis, provavelmente pelo tamanho da cabeça Homo erectus também. Considerando isso,
certo? Até porque o Homo erectus era um pouco menor, tem uma estatura menor, não muito, certo? Como os filhotes nascem muito incompletos, conservam ainda muito por crescer, então provavelmente eles eram muito frágeis. Sendo muito frágeis, requer cuidado. Justamente esse cuidado, certo, foi uma das coisas que fez os machos do gênero Homo, pelo menos, se amansarem. É isso que a gente vai ver já já. Porque a sexualidade humana é complexa, mas ele dá uma proposta que a gente vai ver, certo? Olha, realmente quando vê esse tipo de assunto, a gente não pode esperar causa e efeito, como uma causa ou um efeito. Não, a gente tem cenário, a gente tem um ambiente. Causas, efeitos, e efeitos que geram outras causas e retroalimentam cenário. Do mesmo jeito que a gente não pode dizer que cigarro dá câncer de pulmão. Não, cigarro é fator de risco. São cenários complexos que podem levar uma pessoa a ter um câncer ou não. Então, tem termos de evolução muito pior. Coisa muito mais complexa. Olha, quando ele fala assim, que as crianças que já nasciam, os filhotes que já nasciam com cabeça grande o suficiente para poder coordenar o movimento e andar, não conseguiriam nascer, porque realmente isso é fato. Não conseguiriam, a mulher não conseguiria dar, não sobreviveria ao parto. Uma criança com cabeça tão grande. Realmente há uma diferença muito grande. O chimpanzé quase não aumenta de tamanho de cérebro entre o crescimento, entre o nascimento e a fase adulta. E o ser humano, sim. E outra coisa, vamos colocar aqui. Vamos continuar aqui. No caso do ser humano, agora. Isso aqui é bom para a gente começar a discutir muita coisa que está por aí, até porque se está retomando certas discussões carregadas de preconceito, certo? E vocês vão entender. Por isso que eu disse, vamos ver como um biólogo pode se posicionar. Certo? Não vai dar tempo. Richard Prum tem uma proposta, a partir da teoria de Darwin, da seleção sexual, uma proposta não adaptacionista. Certo? Porque muitos psicólogos evolucionistas acabam sempre explicando com viés adaptacionista. E ele critica esse viés adaptacionista porque gera teorias explicativas que não permitem que a gente faça testes, certo? Os primeiros trabalhos que ele tentou publicar, isso com pássaros, que mostravam o comportamento da fêmea, de escolha da fêmea e macho, etc. Como ele não citava que aquilo tinha uma função adaptacionista que melhorava, muitas vezes ele não achava isso, nas evidências que ele tinha, ele não achava que havia uma função adaptativa naquele traço de comportamento. Certo? Ele não conseguia achar um traço e muitas vezes o artigo dele era rejeitado porque diziam justamente isso para ele, para investigar mais e explicar por que aquilo foi vantajoso em termos de evolução para a espécie. Aquele comportamento
entre macho e fêmea foi vantajoso. Aí ele retoma a teoria de Darwin e considerando que, pela teoria, aquela coevolução foi justamente só por causa da escolha da fêmea, sem nenhuma necessidade de uma adaptação, não foi que houve uma adaptação, ou porque aquele macho era melhor que o outro, não. Tem algo de arbitrário nessa escolha, pelo que ele observou. Algo de arbitrário, que ela escolheu não porque quis, porque aquele macho agradou a ela, e desde que não comprometa a sobrevivência da espécie depois, senão teria sido eliminado, né? Mas ele, como eu falei para vocês, ele pega a teoria de Darwin e vai, desenvolve. Agora, na parte humana, certo? Ele diz que não há evidência, é uma proposta. A teoria dele é hipotética, certo? A proposta, porque ainda falta evidência dos principais eventos em termos de evolução. Mas vamos ver lá. Vamos lá no cenário evolutivo, certo? Vamos falar no cenário evolutivo. Que ele diz que o cenário, houve um monte de fatores que gerou nossa evolução, que se pode ser examinado em vários aspectos aqui. Que houve a competição entre machos, competição entre fêmeas, eu vou falar bem, preferências mútuas por traços ornamentais, certo? Traços ornamentais, certo? Olha, quando a gente tem que saber distinguir bem as origens de um comportamento, certo? Das consequências do comportamento, certo? Quando dois animais escolhem o acasalamento, se impulsionam para o acasalamento, certo? Aquele impulso é algo que está instintivo, que eles herdaram e tudo, mas há algo que volta àquela questão da consciência, de qualia. Eles escolheram por algum motivo. As consequências, e isso é o objeto da evolução, né? As consequências da escolha, né? É o que no caso é a prole, vai deixar adiante aquele gene, etc. Ou seja, os animais não escolhem se acasalar, pensando na prole, pensando nos genes da prole, não, né? A parte da escolha não faz isso. A escolha é pela atração. Ou, em caso até do ser humano, por traços, preferências mútuas. Eu coloquei mútuo porque é tanto de fêmea para o macho, o que atrai, e macho para fêmea. Certo? No caso do ser humano, é bastante complexo, porque não há também preferência masculina. Olha, ali compara com os símios. Certo? Ele compara com os símios. A escala hoje vai ter duas partes, só que essa parte vai ser mais curta. Ele compara com os símios. Chimpanzé, qualquer outro símio, bonobo, chimpanzé, gorilas e orangotangos, o macho não escolhe, não. O macho simplesmente quer a fêmea que estiver disponível. Não há escolha. No caso do ser humano, não há escolha assim. O macho, os homens talvez não sejam tão exigentes quanto as fêmeas, mas tem traços de exigência, sim. O chimpanzé, ele vai querer qualquer fêmea que esteja no cio. E acabou. Qualquer uma. Qualquer uma. Isso não é o caso do ser humano, até porque as mulheres não têm cio, né? Tem uma fase fértil, não tem o estro, chamado estro aparente. É uma das grandes hiatos. Vou falar daqui a pouco mais disso. Então, preferência por traços ornamentais. Sim, inclusive, ele fala, porque muita gente diz, olha, realmente vou ter que dar a pausa.
mulheres têm a cintura fina, as mamas, etc., aquele formato, e justamente os machos, o pessoal da psicologia evolutiva, adaptacionista, uma psicologia evolutiva adaptacionista. Sente atraído porque aquelas mulheres são mais aptas a serem mães, né? Isso, a evolução fez com que ele sentisse essa atração. Agora, o Richard Prum fala que esses traços da feminilidade são muito exagerados, digamos assim. São mais do que o necessário para a simples procriação. Então, olha, digamos assim, as mulheres não precisariam ter um quadril tão largo, não precisariam ter, por exemplo, não precisariam ter as mamas redondas. E isso ele diz que foi escolha masculina, foi escolha de traços masculinos, traços femininos por parte dos homens. Porque, para comer de história, outros símios, as mamas só inflam quando ela está amamentando. O resto do tempo elas ficam murchas, certo? E são caídas. Por que os homens gostam da... Então, ele disse que foi uma escolha, aí que está, uma coevolução, certo? Não foi só funcional, foi estética. Mesma coisa de certos traços, que não tem apenas a função. O lado adaptacionista funcional não explica. Não explica, certo? Certos traços femininos. Serem tão exagerados. Mesma coisa o oposto em relação aos homens. Muita coisa em termos funcionais não explicaria por que traço. Aliás, há uma eficiência para a nossa pele ser sem pelos, comparando com outros símios, certo? Eles foi útil para a vida na savana. Nós transpiramos e tomamos muito mais água do que a grande maioria dos mamíferos. Isso foi extremamente útil, adaptativo para a savana. Mas por que ficaram certos traços de pelos? Aí, justamente, pelos pubianos, porque dos feromônios, né, da atração. Tanto o pubiano quanto o do sovaco, eles têm feromônios, certo? E tudo bem, na cabeça para proteção da parte de couro cabeludo, que recebe muita insolação. Mas porque há esses resquícios? Então, seleção sexual, a explicação que ele dá, seleção sexual, porque eles são regiões de pelos que mantêm uma quantidade grande de feromônios. Femininas e masculinas. Né? Eu estava falando para vocês, a coerção sexual masculina, isso existe, e forma com que as fêmeas, as mulheres, aprenderam a se defender em vida social. Certo? E existe do mesmo jeito que no caso, não houve uma corrida armamentista, foi pelo contrário. Foi uma corrida de desarmamento. Houve um desarmamento entre os machos. No caso, o que aconteceu na espécie humana. Certo? Foi o oposto que aconteceu com os patos. Certo? A feminina também, entre elas, né? Isso acontece, e no final das contas, tudo isso é conflito sexual. Vamos lá. Avan. Agora vai uma parte mais interessante, mas já são 10 horas. Vou dar um intervalinho rápido. Olha, eu vou dar um intervalinho
Porque a outra parte é a implicação que ele dá porque, no final das contas, o ser humano tem um comportamento sexual tão diversificado, e isso não seria contra a evolução? Não. Segundo ele, isso é produto da evolução. Certo? A heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, toda essa... Em termos de sexualidade, não estou falando em termos de gênero, que já entra numa parte cultural, que também é produto da evolução, né? Lembre-se da dupla herança. Né? Então, eu vou dar um intervalinho até as 10h30. Tá. Você vai liberar a chamada agora, professor? Ah, sim. Frequência. Vamos lá, frequência. E vou parar de... interromper a gravação. Bom, então interrompo.